Olá, amigos, esse é o canal RK Santos trazendo mais peixe para vocês. E o Santos vence o Juventude e sai da zona de rebaixamento. Você vai ver agora o que falaram desse jogo e do Santos no Sport TV, no Troca de Passes. Veja. Tudo bem, Mansur? E esse Santos aí consegue pelo menos um alívio, né? Fugir da incômoda zona do rebaixamento, pelo menos ao fim dessa rodada. Claro, é um peso. Agora, um jogo de... Se você olha a estatística, daqueles jogos que você olha a estatística, você percebe mais ou menos qual o grande calcanhar de Aquiles dos times, né? O jogo teve 39 finalizações. É um número muito alto. Muitas delas com bastante risco, bastante perigo de gol. O Brasão faz 9 defesas, 6 delas de finalizações de dentro da área. Sai como um dos destaques do jogo. Assim, os dois times sofreram sem bola por seus desequilíbrios. O Juventude permitia muito espaço entre meias e defensores, o Santos encontrava as jogadas por ali a toda hora, e o Santos, com essa formação, Rolês partindo da direita, Tiquinho e Neymar na frente, naturalmente ele se desequilibra com muito mais facilidade. Isso apareceu em muitos momentos do jogo. O Santos tem mais qualidade técnica para resolver as partidas, aproveitar as suas chances, e ganhou o jogo, tendo o Neymar numa ótima noite. Felipe Bastos, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Troca de Passes. Uma boa exibição do Neymar no quinto jogo, isso é o mais importante de tudo. Quinto jogo consecutivo que ele faz 90 minutos, algo que não acontecia desde 2022, ou seja, há mais de 3 anos Neymar não fazia 5 jogos seguidos sem ser substituído. Hoje fez e jogou bem. Felipe, boa noite. Boa noite, Xará, boa noite, Mansur, boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que chama a atenção é o quanto que o Neymar é importante para essa equipe do Santos, né? O quanto que ele é referência mesmo. Vem se tornando, nesses últimos jogos, o cara que faz o gol, cria oportunidades, um cara importante para essa equipe. E hoje eu gostei muito ele e o Tiquinho junto, assim. O Tiquinho fazendo a parede, a associação junto com ele. O Barreal jogou muito bem, né? Não só pelo gol, mas foi muito bem, né? Assim, no jogo. Mas eu tô com o Mansur. As duas equipes... defensivamente deixou muito a desejar, muito espaço no centro do campo, muito espaço entre linhas, principalmente a equipe do Juventude, sabendo que tem o Neymar que joga naquela região, você dá muito espaço para o cara pensar, achar assistência, finalização, e acaba que perdeu o jogo muito por isso também. Passa o Carpini, que volta ao Juventude, vai ter um trabalho defensivo aí para a sequência da temporada. E o Santos, o Tite, eu falo do Tite porque o Kleber era auxiliar do Tite e hoje é o treinador. Sempre foi uma coisa que o Tite sempre teve no teu trabalho, organização defensiva. E o Santos hoje sofre muito em organização defensiva. Não pressiona a bola, dá muita possibilidade de finalização. É uma coisa que o Santos precisa cuidar, porque senão vai tomar os gols. O Brasão hoje teve uma noite tremenda. No início do jogo, quase falhou ali, mas teve uma noite tremenda, foi um destaque do Santos. Mas é uma coisa que chama a atenção, liga o alerta. Ele falhou, né? O gol, ele foi salvo depois pelo impedimento. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pessoal que trabalhou nesse jogo, direto do Morumbis, lá em São Paulo. Lá estão o Serginho Arenilhas, o Alexandre Losetti e o Ricardinho, meu camisa 11. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindo ao Troca de Passes. Um jogo que, para quem não estava torcendo para ninguém, foi divertidíssimo de se assistir. Como o Mansur já ressaltou, foram 39 finalizações, né? 20 do Santos... 19 do Santos, 20 do Juventude. Vejam vocês. O jogo divertido de se assistir por aí. Boa noite, Serginho. Valeu, amigo. Sempre um prazer. Abraço para o Mansur, para o Felipe. Até brinquei durante a transmissão, né? Aquele jogo lá, All-Star Game, né? Jogo das estrelas. Defesa fica para depois, né? Movimentado, com muitas finalizações. Estou aqui com o Ricardinho, como o Losetti, como você bem lembrou, para uma noite animada, especialmente para o torcedor santista, né? O Juventude segue sem pontuar fora de casa, né? 9 derrotas em 9 jogos como visitante, mas o Santos dorme fora da zona do rebaixamento, encerra essa sequência de 3 jogos sem vitória. Começar com o Losetti. Claro que a grande atuação, o destaque da noite, passa por ele, Neymar. Tudo bem? Filipes, Bastos, Diniz, Mansur, abraço a vocês. Dá aquele alívio, né? Quando a gente participa do Troca, ouve a introdução dos amigos e eles concordam com o que a gente disse durante a partida, porque eles veem o jogo como pouquíssimos, então também viram o que estava evidente, né? O jogo descontrolado. A gente fala muito em jogo controlado hoje, esse foi descontrolado completamente, especialmente no primeiro tempo, onde os times tiveram chances e mais chances.
claro que tem o mérito, claro que tem a qualidade de quem constrói, mas muito facilitado por sistemas defensivos fragilizados demais. E aí a diferença técnica, a superioridade do elenco do Santos, principalmente com o Neymar em campo, mas com o Barreal e Roleiser fazendo ótimos jogos, ótimas atuações no primeiro tempo, o bom tempo dando mais dinâmica ao primeiro tempo, enfim, as ideias ofensivas funcionando melhor do que as defensivas, com dois times muito divididos e o Santos com pouquíssima colaboração desses jogadores criativos na hora de defender. Tomou o gol no finalzinho de bola parada, que recolocou o Juventude numa condição melhor para começar o segundo tempo, e aí o Juventude vem com mais posse e o Santos tenta pensar mais no resultado, tenta controlar mais o jogo, mas fez isso sem a posse de bola. Então o Juventude foi aumentando seu percentual e conseguiu construir, conseguiu criar, mesmo com o Santos fazendo uma mudança defensiva, colocando o Mike no lugar do Roleiser, e acho que só retomou o equilíbrio quando trouxe o Mike para a lateral, colocou o Cabalheiro, e aí também as trocas começam a desequilibrar o jogo novamente, e de novo o elenco do Santos leva vantagem, tem mais possibilidades, acho que ganhou o jogo merecidamente, passando evidentemente pelos pés do Neymar, mas por boas atuações de outros jogadores do setor. Destaco Barreal, Bom Tempo e, com a bola, o Roleiser no primeiro tempo. Bom Tempo hoje, pela primeira vez titular, né? Também um clamor já antigo da torcida, o Mike estreando com a camisa do Santos. O Bom Tempo nessa fase pós-Copa, né? Isso. Ele já tinha sido titular, Sim. inclusive dos jogadores que entraram em campo hoje, ele era, entre os de linha, quem mais atuou na temporada, porque ele ou começa jogando ou sempre entra, e para mim tem merecido a vaga. E estava sempre entrando e respondendo. Isso. Claro, como eu falei, o Losetti destacou, né? Passa muito pela atuação do Neymar, voltando aí depois de quase 2 anos a marcar mais de uma vez no mesmo jogo, mas não tem como não destacar, até o Mansur destacava agora no começo do programa, Ricardinho, 9 defesas do Gabriel Brazão, já tinha o abraço, né? O apoio da torcida, um dos grandes destaques do Santos na temporada, e hoje com 9 defesas, como destacou o Mansur, 6 dentro da área. Ele foi, junto com o Neymar, o responsável direto por essa vitória do Santos. O Brazão fez defesas importantíssimas no primeiro e no segundo tempo, e o Neymar fez a diferença no jogo, não só pela atuação que teve, mas pelos gols que fez, participou também do segundo gol, né? Com essa tabela aí com o Barreal, que quando a bola volta do lado direito, na finalização do Roleiser, ele acaba fazendo o segundo gol do Santos, num jogo onde a situação na tabela dos times fez com que a gente tivesse muitas finalizações, porque os times precisavam do resultado. É o descontrole dos desesperados. O descontrole, né? Porque o Juventude, com 11 pontos, ele tinha que pontuar, e ele sabia que ele não podia ficar esperando o Santos. E o Santos, nesse momento de retomada de confiança, de reencontrar um melhor futebol, uma melhor organização, né? Uma identidade como time, ele precisava, dentro de casa, porque por mais que seja no Morumbi, mas dentro de casa, com 30 e quase 8 mil torcedores e apoiando o Santos, ele tinha que buscar o resultado, e foi isso que o Santos fez. Foi um jogo de muitas finalizações, algumas até precipitadas, porque se não fosse o Brazão e se tivesse um pouquinho mais de equilíbrio nas finalizações, o Juventude e mesmo o Santos no primeiro tempo, nós teríamos até mais gols, porque a oportunidade não faltou. Defensivamente as equipes estavam desequilibradas, sim, e acho que isso mostra um pouquinho o posicionamento que elas estavam, né? No caso, Santos e Juventude no Z4, o Santos hoje com a vitória acabou saindo, então melhorar a sua parte defensiva, porque é a consistência de um time, você tem que ter um sistema defensivo consistente que dê sustentação para o jogo, né? E hoje tivemos muitas finalizações, os sistemas defensivos muitas vezes envolvidos pelos ataques. O Santos teve dificuldade na recomposição, sim, principalmente porque ficava às vezes 3, 4 jogadores para trás para frente da linha da bola, e isso dificultava. O Juventude também, mas eu acho que o Santos foi merecedor do resultado, porque o Neymar fez a diferença, ele conseguiu tecnicamente, com a sua condição, fazer com que o Santos, e foi o responsável por isso, da parte ofensiva, que o Santos conseguisse esse resultado e saísse nessa rodada da zona do rebaixamento. E quando o Mandaca, a gente viu há pouco o Enio tentando encobrir o goleiro, encobriu também a trave,
quando o Mandaka, jogador do Juventude, que deu entrevista depois, disse, pô, uns lances que a gente tem que finalizar melhor, né? Acho que ele falava muito desse, porque ele rouba a bola do Zé Rafael. O Mandaka fez um ótimo jogo. Depois ele vai mandar para o Enio. E deixa o Enio na cara do gol, como já tinha feito com outros companheiros, né? E a gente também viu a finalização do Barreal, que finalizou várias bolas, o erro de saída de bola, o Abner chutou o chão, né? E o Neymar perdeu a primeira chance. Na sequência, vai ter outra roubada de bola no campo de ataque, o pênalti. Então, de fato, muitos erros defensivos dos dois times, mas o Santos, num todo, foi melhor. É melhor, tem um elenco melhor, tem jogadores melhores. Estava em casa, né, com a sua torcida, e também concordo com o Ricardinho, mereceu a vitória, mas precisa corrigir uma série de coisas. Aquele lance que o Neymar pegou a saída de bola errada do Kaique, se é o contrário, ele ia reclamar com o menino ou não? Será? É. Se o Luca Meirelles não toca para ele? Porque ele é um atacante, ele é um craque, lógico que ele ia finalizar, né? Porque ele estava, mas o menino estava sem goleiro, sem zagueiro do lado dele, né? Se ao contrário, ia ter bronca, não ia. Ele mas poderia. Com certeza. Não porque ele não fez o gol, e é o tipo do lance que o jogador do nível dele não vai perder, né? Normalmente ele não vai perder. Mérito também pro Juan, que fez uma grande defesa. Mas ele poderia ter dado para o menino, porque se fosse ao contrário, ele ia querer receber aquela bola. O Neymar que se desentendeu com o Kaique, né? Os dois foram amarelados, o Neymar até flertou com uma expulsão ainda no finalzinho do jogo, né? Teve ali um contato no meio campo, quase ainda consegue estragar um pouquinho essa noite. Mas ele, é o que eu disse antes do jogo e durante. Ele não tem que se preocupar com os adversários, com a provocação, de ficar reclamando com a arbitragem. Ele tem que se preocupar, e isso ele faz muito bem, é de jogar e liderar esse time do Santos. Ele é um jogador diferente, os jogadores melhoram do lado dele, tecnicamente melhoram do lado dele. Ele tem essa responsabilidade, para ele não é um peso, pelo contrário, o jogador desse tamanho, ele gosta disso, ele sempre viveu a carreira toda dessa forma, com responsabilidade, então ele tem que pensar em jogar desse jeito que ele fez hoje. Faz os gols, participa do outro gol, comanda a vitória do time e não discutir com o adversário, com o torcedor, com o torcedor fora do campo, com gandula. Não, mas enfim, eu acho que isso é uma decisão, lógico, dele. Eu só simplesmente, como comentarista, acho que ele é muito grande e ele tem muito potencial para ficar desprendendo o tempo dele e principalmente a concentração dele do jogo com esse tipo de situação. Perfeito. Ô, Serginho. Losete, algum destaque? Felipe. Diga lá, Felipe. Perdão. Não, é um questionamento até que apareceu aqui de alguns torcedores na hashtag troca de passes, o Carlos Ribeiro, o Moura66, aqui para citar alguns, que eles estão, apesar da vitória, criticando a comissão técnica do Santos. E percebe que há outros torcedores que estão nesse momento fazendo críticas, né? Eu queria saber o que é que vocês acham. Se é uma questão de falta de jogadores, se o Santos não tem um time qualificado para jogar de uma maneira mais compacta, uma maneira mais organizada, ou se realmente é falta de tempo, uma falta de um trabalho um pouco mais frutífero, eu diria, da comissão técnica, para deixar esse Santos menos exposto do que tem sido. Porque, convenhamos, vai ser muito difícil o Santos ganhar jogos jogando dessa maneira na parte defensiva, né? Porque o Santos vai ser sempre obrigado a fazer muitos gols, porque a defesa dificilmente vai passar em branco. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação do trabalho do Clever Xavier. Inclusive tem sofrido gols, né? Nos últimos jogos venceu, mas foi vazado mais uma vez. E o Clever Xavier, né? O torcedor especialmente, já tem uma preocupação, podemos dizer até uma má vontade, tanto nas escolhas dos titulares, mas também nas escolhas das substituições, Losete. Primeiro eu acho que não dá para a gente analisar o Santos fazendo recortes, o trabalho do Kleber, o trabalho do Caixinha, o trabalho do Carille, o trabalho do Marcelo Fernandes, do Diego Aguirre, do Paulo Turra. O Santos tem muitos retalhos nessa colcha, uns foram um pouco mais bonitos, outros não. O Santos de um dirigente, depois de outro, o futebol fica mudando de mãos, hoje é do Alexandre Matos. O Santos do Marcelo Teixeira, antes foi o do Rueda, que foi rebaixado. É um time que erra sistematicamente, para mim, em montagem de elenco, nas suas escolhas, em não oferecer estabilidade de trabalho a ninguém que passa por lá, nem jogadores, nem treinador, nem dirigentes que comandam o futebol. Então, é uma bola que vai ficando maior, uma bola de neve que vai ficando maior. E essa é uma comissão técnica que foi contratada num momento difícil, delicado do Santos,
em um treinador que tem muita experiência, mas é a primeira dele como treinador principal de um time. Sim. Então, se o Santos não levou isso em conta na hora de contratar, ele estava errado. Eu não estou dizendo que o Kleber precisa de mais tempo, vai demorar, falta experiência, não é nada disso. Mas, entende? O Santos é um problema muito maior do que este ou aquele treinador. Como clube, ele não consegue se organizar nos últimos anos, ele é muito mal gerido. E isso vai gerando cada vez um efeito maior. Se a gente for agora partir para os recortes, o Felipe Bastos foi perfeito. O Kleber tem como marca de trabalho, como auxiliar, times equilibrados. Aí você olha para esse Santos. Os jogadores mais badalados, mais importantes, mais caros do Santos são jogadores que têm pouquíssima colaboração defensiva. É o Neymar, é o Roleiser, que chegou a peso de ouro, é o Tiquinho, que veio do Botafogo. E aí você está pressionado, você precisa ganhar jogos, e como é que você vai fazer escolhas? A escolha do intervalo, por exemplo, eu tenho certeza que não foi simples de ser tomada, porque você tira o Roleiser, que é um bom jogador, que vinha fazendo uma movimentação da direita para dentro importante para o time construir, e coloca o Mike. Tomou um cartão amarelo bobo, né? Tomou um amarelo, mas você abre mão de criatividade para conseguir defender um pouquinho melhor. Então, acho que é um elenco, apesar de contratar... O Santos é um dos times do Brasil que contratam muito e está sempre precisando de reforços, né? Por isso eu digo que é mal gerido no futebol já há bastante tempo. Me parece um elenco desequilibrado, e a missão do Kleber, da sua comissão, acho que é encontrar o equilíbrio. É ter um time em campo que possa atacar bem e defender bem. Mas com esse elenco, não é fácil. Eu sintetizo assim, para você jogar com esses jogadores ou essa escalação de hoje, tem que ter o compromisso deles com a parte defensiva dos atacantes. Então, assim, não dá, é lógico que eles vão participar da construção, mas e se você tem um jogador diferente que pode resolver, que pode fazer a diferença no jogo, como foi o Neymar hoje, e ele em outros jogos vai poder fazer isso também pela qualidade dele, você tem que posicionar ele de uma forma, eu digo na parte defensiva, que ele possa participar, mas ele vai ser marcado, ele não vai marcar, né, o adversário, mas ele vai se posicionar de uma forma que o time fique compacto, que os jogadores de lado, o Roleiser hoje e o Barreal, que eles possam ter essa recomposição mais rápida, né? Então, esse compromisso para você jogar dessa forma, ele tem que existir, senão você vai ficar com espaço como o Santos tinha em muitos momentos do jogo. Outro ponto, você tem que empurrar mais essa tua última linha, né? Essa tua última linha, ela tem que, quando o time estiver atacando, ele tem que avançar um pouquinho mais, ele tem que jogar mais no campo do adversário, ele tem que compactar mais junto com os atacantes, para não deixar esse espaço de construção do adversário, né? E mais do que isso, pressionar sempre, ter essa pressão no homem da bola. No segundo tempo, o Santos se posicionava atrás da linha da bola, ficava só o Neymar e o Tiquinho lá na frente. Mas esses jogadores, essas duas linhas de 4 que o Santos fez, não atacava a bola. O homem da bola ele não estava pressionado. Então você começa a tomar o quê? Virada de bola, você começa a tomar bola verticalizando o passe, infiltrada a bola, como aconteceu do Brasão, sair 2 vezes, teve que sair cara... A espetada de Exatamente. Então, assim, isso eu acho que é o trabalho do treinador. Ele precisa cobrar desses atacantes, né? Sempre, não é proteger o Neymar, mas entender que ele não vai vir recompor o tempo todo, porque o objetivo maior dele, você precisa ter ele, entre aspas, descansado, mas com força para resolver o jogo, para poder construir para o time. Então os jogadores de lá têm que fazer isso. Os jogadores de meio, pressionar um pouco mais. Quando você pressiona o homem da bola, você automaticamente tira o espaço, você sofre menos. Hoje o Santos não fez muito isso, por isso que em alguns momentos sofreu e deu oportunidade ao Juventude de finalizar várias vezes. O Santos que tem um compromisso, inclusive, complicado na próxima rodada contra o Cruzeiro, né? O Juventude vai receber o Corinthians, o Santos recebe aí um dos líderes do campeonato, por assim dizer, Felipe. Pois não tá fácil não. Valeu, Serginho, Losetti, Ricardinho, meu camisa 11, obrigado pela presença de vocês aqui, bom descanso, hein, meus amigos?